Uma pessoa, um pastor muito um amigo meu, que comprou propriedade, construiu igreja, disse, pastor, e eu sei a crise, porque lá não é pastor que manda, o bobalhão não sabe. É uma igreja que tem um empresário que é o presidente. Aí eu dei uma orientação para ele, devolve a propriedade lá. Eu não quero que ninguém venha para minha igreja, nem vá para a Lagoinha, que são duas igrejas perto dele, uma nossa e uma da Lagoinha, em Niterói. Pastor Silas está ensinando a dividir igreja. Cala a boca! Você não sabe o que é que você está falando, estúpido! É impressão minha? Ou Silas Malafaia está implantando um certo tipo de MST gospel evangélico? Porque alguns dias atrás vazou um áudio dele ajudando, dando dicas de como o pastor rachar uma igreja. Dias depois, ele larga um vídeo, ele mesmo falando e dando explicação, inclusive até passando pano pro apóstolo das frases de efeito, firmando a narrativa do Marcos Feliciano, lá naquele podcast onde disse que casos pastorais têm que ser abafados, crimes, pecados têm que ser abafados. A impressão que dá é que essa turma eclesiástica, líderes evangélicos, estão construindo um certo tipo de conceito de que não se pode mais falar do pecado, das atrocidades, da imoralidade que eles cometem nos bastidores. Mas nós aqui e alguns canais no YouTube, claro que a gente vai combater e continuar falando. Agora saiu uma notícia onde a igreja CI desmente a acusação do Malafaia e condena o áudio vazado, deixando claro que as intenções do Malafaia não passam de um conceito filosófico de um MST evangélico, gospel, né, que é a palavra que ele gosta. Espírito maligno! É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, não esquece de verificar a sua inscrição. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, que é importante, comente e ajude a divulgar o nosso conteúdo pelos grupos de WhatsApp e, claro, eu agradeço a cada um de vocês. Olha só a notícia, a Igreja CI e a família Custódio Rangel emitiram uma nota oficial em resposta às declarações do pastor Silas Malafaia, que foram vazadas em um áudio e geraram grande repercussão no meio evangélico. No áudio, Malafaia aconselha o pastor Valdir Brasil a esvaziar a igreja CI de Itaipu, provocando espanto e constrangimento entre os fiéis. A nota expressa a profunda decepção da igreja e dos seus membros com a declaração de Malafaia, afirmando que o querido e famoso pastor esqueceu que a igreja é um corpo de Cristo, que qualquer ruptura causa feridas profundas. O Silas não sabe o que é feridas profundas, tá? Ele é uma ferida ambulante. Vai sair, espírito maligno! E que os crentes que não aprovam nenhum tipo de rebelião e não acompanharam o grupo dissidente, além de feridos, se sentiram ultrajados com a fala desse tão querido pastor desconecta da realidade. O comunicado refuta várias alegações feitas por Malafaia em sua última Santa Ceia, onde tentou justificar a sua fala vazada. A CI apresenta o esclarecimento sobre os dois pontos principais. A fala vazada é essa aqui, para você que não ouviu ou talvez não lembra. A fala vazada, o áudio vazado é esse aqui, ó. Querido irmão, só uma orientação para você. Primeiro, você arruma o lugar, monta o lugar. Tá tudo pronto? Tem telão, tem som, tem cadeira? Tudo pronto? Aí você vai a eles e entrega a propriedade. Porque esses caras são maus, eles não têm pena de ninguém. Você vai falar com eles que quer sair? Então pode ir embora, me dá aqui a propriedade. E o povo disperso, Valdir, esse povo não pode ficar disperso. Sabe? Ah, eu ainda vou achar um lugar. Aí o povo vai para Lagoinha, o povo vai vir para mim. E eu não quero ninguém teu. Tá? Porque o povo disperso, ele vai procurar um lugar. E para você reunir esse povo depois, é uma dificuldade. Então, não sai agora não. Aí não mandou carta para teu genro aí mandando embora? Agora tu vai dar o troco na altura, na classe. Apronta tudo primeiro, arruma o lugar, tem as cadeiras, nem que seja daqui a 30 dias ou 40.
Não tem problema. Tudo ok? Chega pra eles assim, ó, tô me desligando, tá aqui a chave da propriedade que é de vocês. Ok? Eu tô indo embora. Tchau. Acabou o papo, irmão. Tá? E lá onde você tem a propriedade que tá em teu nome, vou tirar o nome de lá, porque lá você não vai ceder, porque tá no teu nome. Então tu tá entregando a propriedade deles aqui lá, você tá dizendo, e gostaria de informar que eu vou arrancar a placa de lá. Tá? Você arruma um lugar para botar o teu CNPJ, porque lá tá alugado no meu nome. Acabou o papo. Tá bom, queridão? Grande abraço. Eu não sei porquê, cara, eu não boto fé em quem chama o outro de querido. Queridão piorou ainda, meus amigos. A verdade é que toda a história tem os dois lados, meus amigos. Aqui é o áudio que vazou, que ele ficou furioso. Depois desse áudio vazado, num culto de ceia, ele vai e larga essa, num culto de ceia, tá? Na igreja dele, olha só. Duas frases de um pastor tiram do contexto para... A velha história, né? Tiraram do contexto. Aí querem o contexto inteiro fala a mesma coisa. Ridicularizar diante da opinião pública evangélica. Eu tô vendo isso. Tiram frases de contexto. Agora mesmo, o fuxico do Satanás. Eu sou informado, porque eu não tenho tempo para ler besteira. Ah, vai, acredito, né? O fuxico do Satanás que eu não leio. Eu fui informado, alguém trouxe. Aí ele não gosta de fuxico, né? Não gosta de fofoca. Se alguém leu no fuxico, trouxe para ele, automaticamente quem trouxe faz parte de um contexto de fuxiqueiro, a qual ele é o receptor, que também é fuxiqueiro e vai nas redes sociais em um culto de Santa Ceia e larga essa. Para mim... Até porque o site Fuxico tem muito mais moral do que o Silas Malafaia. Quando se fala de falar a verdade, né? E aí um outro pastor, um medíocre aqui do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa, um pastor muito um amigo meu. Tá vendo como eles se respeitam? É uma maravilha de respeito, né? Cara, é uma piada, velho. Que comprou propriedade, construiu igreja. Esse pastor, e eu sei a crise, porque lá não é pastor que manda, o bobalhão não sabe. É uma igreja que tem um empresário que é o presidente. Eu já vou ler a nota aí, tá, da igreja, a qual ele está se referindo. Um empresário é presidente de uma igreja, não é pastor. E esse pastor, que era um ícone dessa igreja, que é meu amigo de muitos anos, um cara muito sério, o que é que eu faço? Aí eu dei uma orientação para ele, devolve a propriedade lá. E foi ele que comprou, e foi ele que fez a reforma, devolve a propriedade. Está no nome deles? Devolve. Agora, reúne o povo no lugar, porque eu não quero, porque nós temos uma igreja perto dele. Rapaz, Deus me ama, tá lá no áudio. Aí não gosta de fofocaiada, né, cara? Se existe alguém que gosta de uma conversa fiada, meus amigos, é o Silas Malafaia. Eu não quero que ninguém venha para minha igreja, nem vá para Lagoinha, que são duas igrejas perto dele, uma nossa e uma da Lagoinha, em Niterói. Falei, eu não quero que venha nem para minha igreja, quer dizer, eu desprovido de qualquer interesse. Uhum. Aí o pastor, esse pastor, que é meu amigo, um cara de Deus, mas inocente, mandou para um irmão. Aí o irmão mandou para o fuxico. Pastor Silas está ensinando a dividir igreja. Cala a boca! Você não sabe o que é que você está falando, ô estúpido, ô bobalhão. Você não... Chama o Fuxico Gospel de estúpido e não consegue se enxergar que ele é um pior estúpido que existe. Olha as palavras do cara. Você não sabe o que você está falando, rapaz. Eu estou orientando um pastor que está numa organização que pastor não é presidente, é um empresário, para poder manipular o dízimo, para ninguém saber o dízimo que ele dá. Então cria uma igreja para eles. E eu estava orientando um pastor, e assim mesmo, dentro de uma ética, entrega o patrimônio. Não briga por patrimônio não, está no nome deles, sai daí e leva o povo para outro lugar. Eu não quero o teu povo na minha igreja. É lógico, meus amigos. O conselho dele vai ser sempre esse. Porque o que dá dinheiro não é o patrimônio, o que dá dinheiro é o povo. E qual foi o conselho que ele deu? Deixa o patrimônio, não briga pelo patrimônio, mas briga pelo povo. O MST Gospel é o rebanho, é as ovelhas plus,
É as ovelhas com lã, as ovelhas gordinhas, leva essas, porque é aí que está o segredo. É aí que está os ovos da galinha dourada. Patrimônio, meu amigo, aluga um salão, é questão de um ano, com o patrimônio ovelhas, compra-se o outro patrimônio. Óbvio que ele foi coerente, porque ele sabe que o lucro não é o patrimônio, e sim as ovelhas. Espírito maligno! E isso ele se julga como o poderoso, que foi coerente. Coerente para leigo, meu amigo. Para quem entende da malandragem, que sabe que vocês estão de olho nas ovelhas, não cola. Deixa o circo pegar fogo que vai sobrar para nossa igreja de Niterói. Aleluia. Tô orientando, não quero nem, tá lá no áudio. Aí vem um outro bobo, um medíocre, falido como pastor aqui do estado de Rio de Janeiro, querer falar, querer curtir em cima de mim. Pelo amor de Deus. Arruma a tua vida e teu casamento primeiro, viu, queridinho? Que eu conheço tuas obras. Você conhece e luta pela uma pureza da igreja, por que não expõe, né? É outro hipócrita, cara. Hipocrisia. Sem contar que um cara do nível do Silas, cara, se render ao fuxico gospel, cara, não tem o que pague isso, velho. Eu, sinceramente, acho uma verdadeira piada, cara. Nós estamos vendo esse tempo, irmão. Você escuta a pessoa falar, eles botam um cabeçalho e você é induzido pelo cabeçalho, não pelo que a pessoa fala. E eles não fazem isso com as mensagens. Colocam uns temas chamativos lá, quando você vai ver a mensagem é uma arapuca. E quer falar da Globo, quer falar dos youtubers que fazem temas, né, que ele coloca aí como sensacionalismo, mas o sensacionalismo barato de enganar ovelhas, ele não se refere. Olha o que ele fala, que ele tenta comparar. Um outro fato que eu não vou dar nome do outro pastor, comentando sobre uma questão grave e séria, ele não está apoiando, ele está comentando. Passando pano para criminoso aqui. Passando pano pro do Marcos Grubert lá. Se referindo ao Luiz Hermínio, que amenizou. Duas frases de um pastor tiram do contexto para ridicularizar diante da opinião pública evangélica. Eu estou vendo isso. No nosso caso, não foi para ridicularizar, não. Foi para cobrar uma posição, um posicionamento de homem de Deus que vocês dizem ser. Ele está se referindo ao Luiz Hermínio aqui. Não foi para ridicularizar. Ele que está se colocando no lugar de ridículo aqui. Foi literalmente para exigir um posicionamento porque que não prestaram atenção à família da vítima, da criança de 5 anos. É uma criança que está na jogada. E olha o nível do Silas Malafaia diante do caso. Ao invés de defender a família, a uma criança, vai para cima da defesa do pastor e ainda enfatizando que foi tirado do contexto. O contexto está aí no último vídeo, dá uma olhada para você ver o vídeo inteiro, 20 minutos de contexto para você tirar as suas dúvidas. É um verdadeiro canalha da fé esse cara, velho. Tiram frases de confiança. Agora mesmo, o fuxico do Satanás, eu sou informado porque eu não tenho tempo para ler besteira. Aí o vídeo acaba aqui, cara. Sinceramente, velho. Chamar o fuxico de fuxico do Satanás é uma piada, cara. E ele dando moral pro fuxico do Satanás. É isso que eu não consigo entender, cara, o que se passa na cabeça dessa turma. Eu vou te xingar em hebraico, tá? A igreja CI aqui, CI Itaipu, deu um tapa de luva na cara do senhor Silas Malafaia que vocês não têm noção. Preste atenção. Nota oficial do CI da família Custódio Rangel sobre os últimos acontecimentos e fala do pastor Silas Malafaia. Além de feridos, também se sentiram ultrajados com a fala desse tão querido pastor, desconexa da realidade, o qual, aliás, baseando-se em informações infundadas, nem sequer teve o cuidado de ouvir o outro lado. Que feio, senhor Silas Malafaia. Saiu em defesa do companheiro, a qual aconselhou, né, levar o rebanho, fazer o movimento MST, gospel, e nem um momento olhou o outro lado, parou para ligar, ouvir.
simplesmente saiu cuspindo no microfone num culto de ceia. Olha só, pontuemos alguns fatos importantes sem emocionalismo, acusações, partidarismo ou inverdades, certos de que teremos que prestar conta a Deus de tudo que fazemos. O pastor Silas, na última Santa Ceia, em sua igreja, tentando justificar a sua fala vazada e que mostra a sua intromissão, chamou de intrometido, que é uma das coisas fortes do Silas, né? Se intrometer em assuntos internos da nossa igreja, apoiando uma atitude reprovável com fatos contados apenas por um lado. Acrescentou mais inverdades. Vamos a algumas delas. Malafaia disse que o pastor construiu, investiu. Quando o pastor Valdir chegou em Itaipu, a igreja estava pronta. Vários pastores já haviam passado por lá. As obras, construções e acabamentos foram custeados pelos dízimos e oferta dos membros da igreja. A igreja é dirigida por empresários que querem ocultar os dízimos. O pastor Custódio Rangel fez investimentos de milhões de reais do seu próprio bolso durante anos. O reino de Deus, tendo construído dezenas de igrejas, doando terrenos, investindo em missões, sem nunca pedir nada em troca. Quando se aproximava da sua partida para evitar que todo esse investimento pudesse vir a ser desviado o seu propósito, ou fosse parar nas mãos de alguns líderes inescrúpulos, acrescentou aos estatutos a criação de um conselho geral que, juntamente com a diretoria, administra os bens, propriedades e recursos financeiros, com obrigação de investir os dízimos e ofertas no crescimento e plantação de novas igrejas, em prol do reino de Cristo. Se o pastor Silas desconhece as estruturas da nossa administração, não poderia ser porta-voz de tamanha inverdade. Vai sair, espírito maligno! Meu Deus do céu, cara. Deram um tapa de luva aqui lascado no senhor Silas. Aliás, durante anos, de forma anônima ou não, nosso fundador ajudou jovens pastores que iniciavam os seus programas em TVs e passavam por dificuldades para mantê-los no ar. Fazia isso sem qualquer alarde ou pedido de algum retorno. Temos muito a dizer, mas nunca foi do feito do nosso líder, o fundador, criar polêmica, tampouco procurar popularidade ou tirar proveito do corpo de Cristo, seja político ou financeiro. Nosso desejo é que, em vez de ajudar a dividir, esse tão amado pastor use a sua voz e liderança para a união do corpo de Cristo e que respeite a nossa história, como também os irmãos que foram feridos e ultrajados com essa separação. Vai sair, espírito maligno! Aqui fica claro, cara, que eles não estão preocupados com fiéis membros no sentido de alma. Se você está bem espiritualmente, se a sua vida está em comunhão com Deus. Eles estão preocupados se você está bem financeiro e se lasque o resto. E a igreja aqui está dando uma nota, dando um tapa de luva. Eu não conheço essa igreja, mas eu achei muito interessante esse tapão de luva na cara do Silas Malafaia. O SEI nunca participou de rachas, nunca apoiou e nem deu abrigo àqueles que preferem causar dor na igreja de Cristo Jesus. Que não é o caso do Silas, né? O caso do Silas já é um racha. O cara vive de racha. Fundando igreja em cidades grandes pelo Brasil afora, rachando sempre uma Assembleia de Deus ou quadrangular e tantas igrejas aí que ele racha. Por isso eu digo que foi um tapa de luva. O CI continuará de portas e corações abertos para receber a todos que quiserem adorar e servir ao Senhor. Esperamos que oportunamente o amado pastor Silas possa vir cultuar a Deus conosco em Cristo Jesus e a quem devemos tudo. Tapinha de luva assim, ó, pá, pá, toma essa, senhor Silas Malafaia. Seba, demônio! Eu quando li isso aqui, cara, sinceramente, eu caí na gargalhada, falei, até que enfim alguém deu um tapa de luva no promotor do MST evangélico, né?
Mas não é, ele não invade propriedades. A ideia é usar o terreno para conquistar pessoas e na hora oportuna deixa o patrimônio e leva as pessoas, porque é as pessoas que vão dar lucro. É mais ou menos por aí. Comenta aí embaixo o que você acha disso. Se o Silas Malafaia te representa, deixa seu comentário embaixo, porque para mim o Silas Malafaia, cara, não passa de uma piada ultimamente. E está aí o esclarecimento, né, de muitos que estavam em dúvida, dizendo que o Fuxico Gospel estava promovendo corte sem contexto. A própria igreja agora deu o contexto aqui, que não é, inclusive desmentindo, que não é verdade tudo que o Silas falou num púlpito, num culto de ceia, meus amigos. E há ainda quem diga que Deus se faz presente nesse meio. Precisa rever o seu conceito de cristianismo. Encerro o vídeo por aqui. E se sua igreja é uma igreja fruto de racha, né, de divisão, não vai demorar muito tempo, você vai ter que escolher um lado também, porque daqui a pouco essa vai rachar da mesma forma. E assim segue a noiva de Cristo triunfante. Que de igreja não tem nada. Igreja de Cristo é outro nível, é outra coisa. Isso aí são instituições bancadas e abertas e defendidas por homens com o único objetivo: lucrar em cima de você, ovelha. E o meu conselho é: cai fora. Se você concorda comigo, deixe seu comentário. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zais. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.